A aula de hoje, continuando o nosso curso sobre o cálculo integral, a gente vai, primeiro, relembrando, né, aquela questão lá da soma de Riemann e como a gente pode atingir o valor daquela área utilizando os retângulos. Tá? Então, a gente aumenta o número de retângulos, a gente aproxima o valor dessa área, né, da curva, entre a curva e o eixo x. Então, você calcula o valor desses retângulos e você coloca tantos retângulos quanto você queira. Tendendo ao infinito, a gente tende a um valor exato, seja por baixo ou por cima, ou à esquerda, né, posicionando o retângulo à esquerda. Dado isso, a gente vai conversar hoje sobre a integral definida. Né? O que seria essa integral definida? Se f é uma função contínua definida entre dois pontos, A, está aqui o A e está aqui o B. Então tem uma função f aqui, essa função f está entre A e B. Dividimos o intervalo AB em n subintervalos de comprimentos ΔX, que seria essa diferença aqui B menos A. Essa diferença aqui B menos A é o nosso ΔX, dividido aí em n bases de retângulo, certo? Esse ΔX sobre n é esse valorzinho aqui assim, ó, ΔX sobre n. Se o n for 4, ΔX sobre 4. Se o n for, né, 8, esse ΔX aqui, B menos A, tudo isso sobre 8. É o nosso ΔX. Aqui, 12. Né? Aí, se eu tiver infinitos retângulos, tendência a infinito, né? A gente vai ter uma situação especial. Sejam x0a, x1, x2, até o xnb. Então, ponto A e ponto B. Então, x0 está aqui, xn está aqui. Tá? As extremidades desses subintervalos, x1, x2, que seriam o x asterisco aqui, são pontos amostrais arbitrários. Eu posso mudar tanto quanto eu queira nesses subintervalos. E x asterisco i esteja o iésimo subintervalo. Então, você tem aqui esses intervalinhos aqui assim. Ó. Eu estou falando desses intervalos, tá? Então, a integral definida de f de a até b. Integral definida de f dessa função, nesse intervalo aqui de a até b, a gente escreve assim. Esse símbolo aqui, tá? Nosso símbolo aqui, uma soma, a ideia de uma soma, de a até b, f de x, dx. O que é esse dx aqui? É o nosso ΔX. Vamos comparar aqui com a nossa soma de Riemann, né? F de xi, tá? ΔX, onde o n tende ao infinito. Quando o n tende ao infinito, esse ΔX tende a ser muito pequeno. Tende a ser zero. Né? Não é zero, tende a ser zero. ΔX, quanto mais intervalos, o ΔX é menor. Tá aqui, o ΔX aqui, bem menor. Se eu coloco infinitos n, então ΔX tende a ser um infinitesimal dx, tá? Então, a integral aqui, ó, de a até b de f de x dx é o limite, quando n tende a infinito, da somatória de i igual a 1 até n, f de x i asterisco ΔX. O que é isso aqui? Lembra o que é isso aqui? É a área do retângulo. Tá? É a área do retângulo, que vai mudando aqui, ó. Tá vendo aqui? Não está mudando a altura? Então, f de x muda. São vários valores de f de x. Tá? Por isso que tem essa somatória, certo? Desde que o limite exista e dê o mesmo valor para todas as possíveis escolhas de pontos amostrais. Se ele existir, dizemos que f é integrável em AB. F, a função, é integrável no intervalo AB, certo? Bom, antes de continuar, uma pequena curiosidade, né? Essa reprodução aqui, né, é o trecho do manuscrito do Leibniz, datado de 29 de outubro de 1675, no qual apareceu pela primeira vez o sinal de integral. Né? Disse que Leibniz e Newton foram os primeiros a discutir o cálculo diferencial integral de forma, né, com mais propriedade, e está aqui o símbolo, né, que pela primeira vez ele utiliza, que é a ideia de soma, né, de soma. Temos aqui, ó, sum, né, do latim,
e aí soma o nosso S. Sigma também, esse aqui, ó, esse símbolo aqui também é um símbolo de soma, né? É o sigma, que seria o equivalente ao S, né? Só que em grego. Pois bem, então, observação 1. O símbolo, né, da integral foi introduzido pelo Leibniz e é denominado de sinal de integral. Ele é um S alongado e foi assim escolhido porque o integral é o limite de somas quando n tende ao infinito. Na notação integral de A até B, f de x dx, f de x é chamado de integrando. A e B são os limites de integração. A é o limite inferior, esse aqui é o A. B é o limite superior, esse aqui é o B. Por enquanto, o dx não tem um significado sozinho, é apenas um símbolo. O dx simplesmente indica que a variável dependente é o x. Pode ter o dx, o dt, o dy, né? A gente vai ver vários tipos disso aqui. É a variável dependente x. Né? Na função você tem a variável independente e a variável dependente. O procedimento de calcular a integral é chamado de integração. Observação 2. A integral definitiva, integral de A até B de f de x dx é um número, ela não depende de x. Na verdade, podemos usar qualquer letra para substituir, né? Como eu acabei de falar, f de x dx, f de t dt, f de r dr, f de θ dθ, e assim vai. A soma, esta soma aqui, é chamada soma de Riemann, certo? Em homenagem ao Bernard Riemann. Assim, a definição 2, que diz que a integral definida de uma função integrável pode ser aproximada com qualquer grau de precisão desejado por uma soma de Riemann, nada mais é, não esqueça, que é isso aqui, a soma de Riemann, e aqui é a integral, quando isso tende ao infinito, tende a um valor exato, tá bom? Certo? Bom, a soma de Riemann pode ser interpretada como sendo a soma de áreas de retângulos aproximantes, que a gente vem discutindo desde as aulas anteriores. Então, se f de x maior que zero, a soma de Riemann, sigma de f de x e delta x é a soma da área dos retângulos. Gravou? F de x maior que zero, a integral de A até B de f de x dx é a área. Ela é a área, tá? É dita como exata. É a área dita como exata sobre a curva y f de x de A até B. Então, esta área aqui é assim. Certo? Você pode calcular a área, um valor exato. Tá? Por isso que o nome é cálculo diferencial integral, porque a matemática que baseia isso busca demonstrar que é um valor exato. Evidentemente, isso aí tem axiomas, propriedades, demonstrações, que não é o foco do nosso curso, mas para você entender que existe essa ideia. A integral definida de A até B f de x dx pode ser interpretada como a área sobre a curva f de x de A até B. Se você não gravou até isso, por favor, grave, porque isso é a nossa ideia que a gente vem discutir. Bom, uma coisa interessante, pode ter valores positivos e negativos, tá? Então essa área aqui, ó, chamada de A1, é maior que zero. Essa área 2 aqui é menor que zero e essa área 3 aqui é maior que zero. Então a soma dessas áreas dá o valor positivos e negativos aqui. Tá? Então vai ter uma soma aí A1 mais, aí no caso, menos A2 mais A3, né? Tá? Se assumir valores positivos e negativos, como nessa figura aqui, então a soma de Riemann é a soma das áreas dos retângulos que estão acima do eixo e do oposto das áreas dos retângulos que estão abaixo do eixo. Tá? Uma integral definida pode ser interpretada como área resultante. Tá? A área resultante, isto é, a diferença de áreas. Então você tem aqui áreas e aí uma área resultante. A área total, a área positivas e negativas. Tá? Vai guardando essas ideias aí. Hoje é muito assim, essa aula é muito para você entender os conceitos iniciais. Bom, então vamos ver lá, né? Expresse essa situação aqui, Δx, como um integral no intervalo de 0 a π. Então, olha, lembrando, a integral nos intervalos de A até B, f de x dx. Tá? Então a gente tem que detectar aqui quem é o f de x aqui nesse caso. Tá aqui, ó. O f de x vai ser, ó, aí o intervalo de 0 a π, ó. A é o intervalo limite inferior, π é o limite superior.
O f de x aqui, quem que é o f de x? É o x ao cubo, x seno dx, né? O i é para indicar o índice, aqueles retângulos. Mas nesse caso aqui a gente generaliza para um x ao cubo mais x seno dx, tudo isso no lugar de ΔX, transforma no nosso diferencial aqui dx, certo? Beleza? Bem tranquilinho, só uma aplicação básica. Agora, eu não vou fazer passo a passo, mas eu vou mostrar a nossa ideia de integral, como ela é uma generalização da soma de Riemann, tá bom? Então, olha só essa situação aqui, ó. Ache a área da região limitada pela curva y igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado tem um intervalo aqui, ó. Aqui é o nosso a e aqui é o nosso b, certo? Certo. Y igual a x quadrado, o eixo x e a reta x igual a 3, tá? Ache a área da região limitada pela curva y igual a x ao cubo, x ao quadrado, o eixo x e a reta x igual a 3, tomando retângulos inscritos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir o intervalo da origem até aqui. A origem, no caso, o a vale quanto? A vale 0. E o b vale quanto? Está dito, né? 3. Está aqui, ó, intervalo 3. O intervalo fechado AB é o intervalo fechado 0 a 3. Então, daqui até aqui, ó. Eu quero essa área aqui, que tá choradinha, né? Eu quero essa área. Bom, e aí a gente vai dividir em n subintervalos. Então, temos vários retângulos aqui. A gente já fez isso usando o GeoGebra na nossa aula anterior, tá? E aí eu tenho o x0, que é igual a 0. O x1, que é igual a 0 mais ΔX. O x2, que é igual a 0 mais ΔX mais ΔX. Quer dizer, seriam esses tamanhos aqui, ó. Então, está aqui o x0, está aqui o x1, está aqui o x2, e assim vai até o nosso xn, que é o b. Tá? Nosso xn, que é o b, no caso, é o 3. Então, eu tenho esses vários pontos. Né? Se eu fosse pegar assim numa reta, eu teria aqui o 0, eu teria aqui, ó, é o nosso x0. Eu teria o x, quem é o x1? É daqui até aqui, é o 0 mais ΔX. Quem é o nosso x2? É de x1 até o x2. Então, daqui para cá é um outro ΔX, tá? Então, do 0 até aqui, é por isso que está dando isso aqui, ó. Daqui até aqui é 2 ΔX. E o x3? É 3 ΔX, que seria avançar mais 1. Se eu fosse colocar como posição, aqui seria 1 ΔX, 2 ΔX, 3 ΔX, 4 ΔX, até chegar no nosso xn. Quem é o nosso xn? É a posição do x igual a 3. Então, para calcular esse valor aqui assim, daqui para cá é a diferença b menos a, certo? Nesse caso é a diferença 3 menos 0, que dá 3. Se eu quiser saber qual é o valor de um ΔX, é só eu pegar b menos a e dividir pelo número de retângulos. Se for 1, se for 2, se for 3, quanto mais retângulos eu tiver, mais próximo do valor exato. Tendendo ao infinito, mais próximo ainda. Só que se eu colocar um infinito aqui, não pode, né? Vai ser indeterminado aqui, 3 dividido por infinito. Por enquanto, a gente guarda a informação que ΔX é 3 sobre n. Como f é crescente nesse intervalo, repare que é uma função crescente, tá? Você lembra o que é função crescente? x1 menor que x2 significa que f de x1 menor que f de x2. Então, se aqui, ó, tá à esquerda, esse é menor. Se tá à direita, esse é maior. Tá bom? Tá crescente, tá assim, ó, tá crescente. Lembrou? Beleza. O valor mínimo absoluto de f no iésimo intervalo subindo de xi menos 1. Xi é f de xi menos 1. Tá? Então, se eu pegar aqui, pegar o ΔX em qualquer ponto aqui, né, seria a diferença aqui entre o xi menos 1 e o xi, tá? Que a gente viu aqui, ó. x0 é 0. x1 é o ΔX, né? 1 ΔX. x2
é 2 ΔX. Aí se eu tiver um xi menos 1 até um xi, essa diferençazinha aqui, tá? É isso que eu estou falando nisso aqui, ó. Tá bom? O equivalente dele lá, a imagem dele é o f de xi menos 1. Então tá aqui o ΔX e o f de xi, que é a nossa ideia lá do produto, né? Que seria f de xi menos 1, que multiplica o ΔX nesse ponto. Quem é o ΔX nesse ponto? É xi menos 1 menos xi. Ou melhor, xi menos xi menos 1. Botei módulo aqui. Certo? Mas isso é só para você ter ideia. Não quero que você fique ligado em tentar demonstrar isso. Só quero que você entenda o processo, porque a gente vai chegar na ideia de integral definida. Então, para calcular a área, vai ser o limite de n tendendo ao infinito, o número de intervalos, de igual a 1 até n, de f de xi menos 1 ΔX. Aí, se eu substituir 1 aqui, é 1. Então, se eu pegar aqui, né? Então vai ser, para i igual a 1, vai ser f de xi menos 1, né? 1 menos 1, 0, ΔX, mais f, se o i igual a 2, aí fica 2 menos 1, x de 1, f de x1, ΔX, mais, se o i igual a i, aí se o i igual a i menos 1, aí vai ficar f de xi menos 1 ΔX. Tá? Aí vai embora até o f de xn ΔX. É isso aqui a gente chama de abrir a somatória. Tá? De modo que você tem a soma das áreas dos retângulos, né? E quanto maior o valor de n, mais próximo o valor. Bom, então, como xi menos 1 igual a i menos 1 ΔX, xi menos 1 é i menos 1 ΔX. Tá? Você lembra lá? Aqui que eu fiz, ó. x0, x1 é 1 ΔX, x2 é 2 ΔX, x3 é 3 ΔX, xi menos 1 é i menos 1 ΔX. Tá? Então, xi menos 1 é i menos 1 ΔX. E o f de x, pela própria função, é x ao quadrado. Então, vamos substituir. Se eu colocar aqui, ó, no lugar de x, eu colocar o f de xi menos 1, f de xi menos 1, substituindo aqui, i menos 1 ΔX ao quadrado, né? No lugar de x, eu vou substituir isso, i menos 1 ΔX ao quadrado, tá? Então, guarda isso. Logo, a somatória de i igual a 1 até n, f de xi menos 1 ΔX é igual à somatória de i igual a 1 a n, i menos 1 ao quadrado, ΔX ao cubo. Por quê? Porque eu vou substituir isso aqui, tá? É isso. Isso aqui, multiplicado pelo ΔX, ΔX quadrado, vezes ΔX da ΔX ao cubo, e menos 1 ao quadrado, né? Porque a potência aqui é distributiva. Aqui fica o quadrado, aqui fica o quadrado, vezes o ΔX dá isso. Tá? Então eu tenho, guarde essa expressão também aqui, ó. Tá? Bom, ΔX, nesse caso, a gente viu lá, 3 sobre n, assim, n substitui, ó, f de xi menos 1 ΔX, i menos 1 ao quadrado, que é isso aqui, ΔX ao cubo é 3n ao cubo, então dá 27 sobre n ao cubo, tá bom? Então estou substituindo aqui, né? Substituir. Agora vamos lá. Como quem varia é o i, essa expressão aqui ela sai. Ela é uma constante, ela não vai mudar. Então posso colocar em evidência. Então fica essa expressão vezes isso. Tá bom? Então vamos arrumar aqui, ó. I menos 1 ao quadrado é um produto notável, soma pela diferença ao quadrado. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes i vezes 1, mais o quadrado do segundo, que seria 1 ao quadrado.
Como o 2 ele é constante, ele sai. Então vai ficar a somatória de i quadrado menos 2 vezes a somatória de i mais a somatória de 1, sendo que do i até n, certo? Usando essas fórmulas, substituindo as fórmulas, tá? Nesse caso aqui, eu peço que você aceite. Somatório de i quadrado vai gerar isso. Somatório de vai gerar isso. E o somatório desse aqui vai gerar isso. Vai dar um n. Tá bom? Peço que você aceite isso. Senão você vai ter que trabalhar com séries. E não é o nosso, mais uma vez, desculpa, mas não é o nosso foco aqui. É apenas para desenvolver. Bom, desenvolvendo, multiplicando isso daqui, né, vai dar isso. Fazendo a soma dessa fração, vai dar toda essa expressão. Simplificando toda essa expressão, a gente vai ter essa expressão aqui, tá? Então, isso daqui, essa somatória de rima, vai gerar essa expressão, tá bom? Eu peço que você, infelizmente, eu peço que você aceite isso. Bom, se o n tende a infinito, eu posso separar essa fração aqui, né, que simplificou 2n quadrado menos 3n mais 1. Eu posso separar em frações. Ó, deixa eu colocar aqui do lado. 2n quadrado sobre n quadrado menos 3n sobre n quadrado mais 1 sobre n quadrado. Tá? Você lembra que quando tem o mesmo denominador soma, e eu posso então separar. Simplificando, tá? Vai gerar essa carinha aqui. 9,5 é constante, vem para fora. Tá? Propriedade de limite. Bom, então eu tenho limite de n tendendo a infinito. Ora, se isso aqui, essa divisão tendendo a infinito, essa divisão tende a zero. Essa aqui, divisão tendendo a infinito, essa divisão tende a zero. Então, por isso que aparece essa ideia. Tá? Vai ficar 9,5 limite de 2, quando n tende a infinito, substitui, dá 2. Aí 9 vezes 2 dividido por 2 dá 9. Então eu demonstro que se eu pegar essa função aqui e integrar no intervalo de 0 a 3, eu vou obter esse resultado aqui, tá? Então, ó, se eu pegar isso aqui, ó, integral de 0 a 3 de x quadrado dx, vai dar 9, tá bom? Ou seja, esta área aqui, esquece agora a ideia de retângulos, ela vai dar 9 unidades de área, tá? Ou quadradas, tá bom? De modo exato, Eu sei que foi um pouco apressado, mas é só para mostrar para você como é que você aplica aquela definição, tá? Bom, aí vamos calcular a soma de rima para f de x igual a x ao cubo menos 6x, tomando como pontos amostrais as extremidades 0 até 3 e n igual a 6. Então, esse é um caso bem simples, né? Como é que a gente faz isso? Calcula o ΔX, lembrando que a equação b menos a nas extremidades sobre n, no caso n vale 6, 3 menos 0 sobre 6 dá meio. Então, esse é o nosso ΔX. As extremidades direitas para x1, x2, x3, x4, x5 e x6 são fáceis de calcular. Por quê? Ora, o intervalo é de 0 até 3, certo? Então eu vou dividir isso aqui, ó, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, errei aqui 1, 3. Então, esses daqui são os nossos ΔX, tá? Eu não sei como é que fica a função. Claro, você está vendo aqui a resposta, mas vamos imaginar aqui que eu não sei como é que fica essa função, tá? Então, nós temos esses 6 ΔX e o valor de cada um está aqui, vale meio. Está aqui meio. Então, meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio. Ok? Para calcular a soma de rima, aí você já sabe a fórmula, é a somatória de i igual a 1 até 6, f de xi ΔX. F de 0,5, ΔX. F de 1,
ΔX, f de 1,5, ΔX, f de 2, ΔX, f de 2,5, ΔX, f de 3, ΔX. ΔX vale meio. Eu posso colocar esse ΔX em evidência e só calcular os f. Tá? Foi o que foi feito aqui. Ó. Eu coloquei o meio em evidência e a gente calcula os f. Repare que nem todo f é positivo, tem f negativo. Na verdade, os 4 primeiros aqui, esse dão negativo e só esses 2 dão positivo. Tá? Que está mostrado aqui na curva do gráfico. Fazendo a operação aritmética simples, você encontra que essa soma de Riemann vai dar menos 3,9375. Então, se eu somar essa área 1, essa área 2, essa área 3, essa área 4, essa área 5, essa área 6, eu tenho menos 3,9 aproximadamente unidades de área. Tá? Ou menos 3,9375 unidades de área. Bom, e a letra B aqui é calcular a integral aí definida entre 0 e 3, intervalo x ao cubo menos 6x dx. Então agora eu vou com a integral definida. Na diferença, o ΔX é 3 sobre n, só que o n, lembre-se, ele tende ao infinito. Tá? Então para calcular a integral, né? Integral de A até B, f de x dx, você vai ter aquela somatória de no caso, limite, né? Limite n tendendo ao infinito, tá bom? De f de x e ΔX. É isso aqui que está aparecendo aqui, tá? Esse aqui é o nosso f de x. Aqui estão os nossos intervalos. O ΔX é 3 sobre n. E a gente vai trabalhar. O f de xi, ΔX, é o limite, né? Tá aqui, f de 3i sobre n. Quem é esse 3 sobre n? É o nosso ΔX. Tá bom? Para achar o xi, ó, x0 é 0, x1 é 3 sobre n, x2 é 2 vezes 3 sobre n, x3 é 3 vezes 3 sobre n. Geral, xi é 3i sobre n. É por isso que está aqui 3i sobre n. Vezes o nosso ΔX, tá? Que é 3 sobre n. Então, está aqui o nosso xi, está aqui o nosso ΔX. Bom, como a função é x ao cubo menos 6x, a gente substitui aqui, ó, x ao cubo menos 6x. E esse ΔX, ele é, em relação a i, ele é constante, bem para fora da soma. Tá? Onde o n tende ao infinito. Não dá para substituir nada ainda, vamos deixar quieto. Bom, resolvendo toda essa situação, continuando aqui, né? Então a gente vai desenvolver isso daqui. Não vou... Desculpa, mas eu não vou perder, né, o tempo em relação a isso. Eu gostaria que você apenas aceitasse esse desenvolvimento e essas simplificações aqui. Aí você, depois que você desenvolve essa somatória e essa somatória para gerar essa fórmula de recorrência aqui, tá? Aí você arruma algebricamente essa soma de frações e tem esse resultado aqui. 81 sobre 4, 1 mais 1 sobre n ao quadrado, menos 27 vezes 1 mais 1 sobre n. Quando o n tende ao infinito, isso aqui tende a zero e isso aqui tende a zero. Sobrando apenas 81 sobre 4, menos 27, que vai dar menos 6,75. Repara que na nossa situação anterior, deu próximo disso, né? 3,93. Mas é o valor, quer dizer, o mais exato? Não, o mais exato é esse, menos 6,75. São cálculos como esse que são realizados numericamente por computadores para calcular áreas, volumes e um monte de coisa que a integral calcula. Tá bom? E aí a forma da área, olha só como ela muda. Ela não tem mais aquela ideia dos retângulos, mas agora você tem valores, né, de infinitos retângulos, portanto, tendendo à exatidão. Tá bom? Tendendo à exatidão
Nesse caso aqui seria a parte positiva menos a parte negativa, dá menos 6,75. Ah, mas uma área negativa? É, porque no caso é uma interpretação matemática da soma das áreas. Por isso que está aparecendo uma área negativa, tá? Mas é apenas uma interpretação. Por exemplo, você não lembra lá que V é igual a ds dt? Eu vou lhe dizer agora que S é a integral V dt de A até B, tá? A integral de V, velocidade, diferencial tempo, vai gerar deslocamento. Então, a interpretação. Então, não tem deslocamento negativo? Tem. É por isso que a gente vai ter essa ideia, tá bom? Então, não se desespere com aparecer área negativa, porque, no caso, é uma interpretação matemática que a gente está dando. Ela sai um pouco do concreto, vai para o abstrato. Bom, então, dito isso, quando definimos a integral, né, definida, integral de A até B f de x dx, implicitamente a gente está assumindo que o intervalo A é menor que B. Mas, como a definição como limite de somas de rima, faz sentido que A maior que B. Observe que se invertermos A e B, então ΔX mudará de B menos A para A menos B. Portanto, a integral de B até A é o valor negativo da integral de A até B. Você pode usar essa propriedade, vai acontecer de usar essa propriedade algumas vezes, em algumas aplicações, tá? Se você muda, né, o intervalo, se você integra assim, ele vai dar o valor negativo de integrar nesse sentido, tá bom? Interprete a integrar como aquela soma. Tá? Somar nesse sentido, aí somar nesse sentido, tá bom? Vai dar negativo. A igual a B, se A igual a B, o ΔX é zero, de modo que a integral de f de x dx é zero. Ora, se A for igual a B, então está aqui, ó, A igual a B. Qual é o valor da área quando os pontos são coincidentes? Zero. Tá? Então, por isso que dá zero aqui. Algumas outras propriedades, sem demonstração, aceite. A integral definida de A até B de uma constante dx é a constante que multiplica a diferença, né, B menos A, onde C é uma constante. Então, por exemplo, integral de 2 de 1 até 4 dx. Então, vai ser 2 vezes 4 menos 1, ou seja, 2 vezes 3, 6. Tá? Tranquilo, né? A integral de f de x mais g de x, d de x. Ah, isso aqui é interessante. Eu vou colocar aqui A e B, sei lá, 2 e 4, tá bom? E aí eu vou colocar aqui 2x² mais 3x mais 1. Isso num dx. Cada monômio desse aqui é uma função constante, função linear, função cúbica. Então eu posso colocar separado. 2x ao cubo dx mais 3x dx mais 1 dx. Aí o intervalo que eu coloquei aqui, 2 até 4, 2 até 4, 2 até 4. Ok? Posso separar e calcular a integral separada de cada um. Integral de C f de x dx, uma constante que multiplica uma função de A até B. Então, olha só aqui, não tá 2 vezes x ao cubo, então eu posso colocar assim, ó, 2 vezes de 2 até 4, x ao cubo dx. Aqui na 3x dx, eu posso colocar 3 fora x dx. É isso que está falando, né? A constante ela pode sair do integrando, tá bom? Assim como a soma, a diferença, né? Se aqui fosse negativo, se eu trocar o sinal aqui para negativo, ó, menos, menos, aqui vai colocar o menos aqui e vai colocar o menos aqui no lugar do mais, tá? Basicamente, o que vale para a soma, vale para a diferença de funções, certo? Muito bem. Deixa eu apagar toda a tinta e mostrar a ideia da primeira propriedade, tá? De modo
aqui a ver a questão da área. Olha, se eu tiver uma função constante aqui que vale C, e eu pegar o intervalo de A até B, como é que a gente calcula essa área? Não, retângulo, você já aprendeu faz muito tempo, né? Base é a distância de A até B, ou seja, B menos A, vezes a altura, é C. Base vezes a altura, ou seja, C vezes B menos A. Esse aqui é a base, aliás, essa aqui é a altura, nesse caso, e aqui está a base. Base vezes altura vezes base. Um modo geométrico de você observar essa situação algébrica aí. Perfeito? Continuando. Eu posso calcular separando pontos, né? Porque às vezes eu posso, por exemplo, aqui, daqui até aqui ser uma função, daqui até aqui ser outra, por exemplo. Ou ser a mesma função. Então eu posso integrar de A até C, depois eu posso integrar de C até B. Tá? Então, é uma coisa que a gente pode separar os intervalos, né? De A até C, de C até B, de modo que no final eu vou ter a integral de A até B, f de x dx. Só para você entender as propriedades. Só para você entender as propriedades. Então, essa é uma pequena discussão de integral definida, tentando mostrar um pouco mais rigorosa, mas ainda não é rigoroso, porque o nosso curso é voltado para aplicação em ciências, em engenharia, então a gente não vai demonstrar. Pretendo futuramente fazer demonstrações, abrir mais essas fórmulas, mexer um pouco com séries, mas não é o nosso foco, por isso é só até esse ponto. Apesar de parecer um pouco complicado, acredite em mim, pode ser muito, muito, muito mais complicado. Tá bom? Então espero que você tenha gostado. Até a nossa próxima aula. Não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar aqui o nosso canal. Beleza? Até mais.